Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Andresa, eu sou recrutadora e consultora de RH e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um conteúdo super bacana que pode estar aí super ajudando vocês na performance durante os processos seletivos, não somente durante a entrevista de emprego, mas também algumas estratégias que podem ajudar, inclusive, você ser selecionado para uma vaga de emprego. E o tema de hoje é um tema super bacana, que é sobre currículo, para que vocês entendam um pouquinho de como os recrutadores, o que os recrutadores buscam avaliar quando eles abrem o seu currículo, tá? Então vamos dizer aí que os recrutadores, eles recebem de 100 a 200 currículos por dia, e currículos que tem 2, 3, já recebi currículo com 5 páginas. Então dificilmente o recrutador ele vai conseguir ler minuciosamente todos aqueles currículos. E por isso ele acaba desenvolvendo técnicas, métodos ou até mesmo a própria prática para avaliar de uma forma rápida aquele currículo. Alguns dizem que o recrutador ele avalia um currículo em menos de 10 segundos. É a média, tá? Que um recrutador avalia o currículo e ele já consegue identificar se aquele candidato ele tem o perfil ou não da vaga. O seu currículo ele pode ser selecionado rapidamente ou o seu currículo pode não ser selecionado. Isso vai depender da forma com que você faz o seu currículo, ok? As informações que você coloca nele. Quanto mais direcionado e claro estão as informações do seu currículo, mais rápido você é selecionado, ou pelo menos você desperta ali o interesse do recrutador para ele analisar melhor o seu currículo. E aí vocês já podem se questionar ou até me responder: quantos currículos vocês acreditam que enviaram somente no ano de 2020? Tá? Dezenas, centenas, quantos currículos vocês chegaram a entregar nas empresas ou por e-mail? E aí, além de vocês avaliarem a quantidade de currículos que vocês enviaram, quantos currículos, quantas entrevistas, né, quantos retornos efetivamente vocês tiveram? Se o retorno, né, se a porcentagem aí em relação à quantidade de entrevistas feitas e a quantidade de currículos enviados tem sido pequenas, é porque provavelmente o seu currículo não está sendo formalizado da maneira adequada ou não está sendo direcionado, né, realmente para o perfil, para vagas que têm o seu perfil, porque isso também acontece, né? Às vezes o candidato ele está precisando muito trabalhar e começa a direcionar a entrega dos currículos para tudo que é lado e acaba não conquistando a vaga porque o seu currículo não tem nada a ver com aquele perfil. E tende a ficar cada vez mais frustrante, né, as entregas desses currículos. Estou entregando currículos de mais 10, 20, 50, 100 currículos e não estou tendo retorno. Então a gente precisa avaliar aí se você realmente está fazendo o seu currículo da forma adequada ou se o direcionamento na hora de entregar o seu currículo não tá legal. E hoje nós vamos abordar esse tema, nós vamos falar sobre currículo. Mas como nós já fizemos um conteúdo, né, falando sobre toda a estrutura curricular, hoje eu vou trazer para vocês o que os recrutadores querem ver no seu currículo. É o que você precisa colocar. É imprescindível, de forma alguma, determinadas informações podem faltar no seu currículo. Não somente eu vou falar sobre o que eles querem ver, mas também dos possíveis erros que você está cometendo, tá? E é por isso que talvez você tenha feito aí entregado vários currículos, mas não tem tido retorno, e como você deve colocar determinadas informações no seu currículo de forma a chamar mais a atenção dos recrutadores e ser selecionado rapidamente. Tá? Como eu disse, a média, né, que as pessoas falam que normalmente um currículo avaliado é de 8 a 10 segundos. Isso porque o recrutador ele recebe aí muitos currículos por dia, de 100 a 200 currículos, é a média que eu recebo, né, de currículos quando anuncio algumas vagas.
E aí, se você imagina, né, ter que ler ali minuciosamente 2, 3 páginas de cada currículo, é como se ele estivesse lendo um currículo um livro de 500, 600 páginas por dia. Então, ele vai procurar técnicas para avaliar mais rapidamente o seu currículo e colocar as informações adequadas ali. É importante e fundamental para o seu currículo ser selecionado, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é onde está o foco dos recrutadores, tá? Quando eles visualizam o seu currículo, seja fisicamente, seja no e-mail, ou seja um cadastro que às vezes você faz num site de empregos, né, ou no próprio site da empresa, ele tem alguns principais focos que ele analisa primeiramente, tá? E se esses principais focos eles estiverem bem posicionados de forma estratégica, é mais fácil você ser selecionado. E aí existem mais outros 2 focos, tá? Dos recrutadores, que são adicionais. Às vezes, quando ele já não consegue identificar de cara que você tem o perfil, né? Ou às vezes ele pode ter visto alguma coisa ali que chamou atenção, mas não ficou claro. Aí ele vai partir para esses 2 pontos. Então, existem 3 principais focos, tá, dos recrutadores quando eles analisam seus currículos e os 2 adicionais. E quanto mais direcionado tiver o seu currículo, mais rápido e melhor ele vai conseguir identificar de cara que você tem o perfil. Primeira coisa que o recrutador vai falar, vai analisar, tá? Existem lá as suas descrições pessoais, né? Que é a primeira coisa que você coloca no seu currículo, seu nome, idade, se é casado, solteiro, CPF não, né, gente? Documento não precisa. Mas você vai colocar ali basicamente os seus dados pessoais e aí vem o primeiro fator que o recrutador ele vai bater o olho e vai avaliar, que é o seu objetivo profissional, tá? Ele parece, algumas pessoas não dão a devida atenção para esse objetivo profissional, acreditam que ali é só mais uma formalidade do currículo, mas ela é muito importante. Nós já falamos sobre isso em várias das nossas lives, sobre a importância de ter um objetivo profissional alinhado à vaga que você está pleiteando. Então, esse é o primeiro foco do recrutador quando ele abre o seu currículo, quer saber qual que é o seu objetivo profissional. Ele está alinhado ou não àquela vaga, tá? E aí, qual que é o primeiro erro dos candidatos quando eles fazem o currículo? São aquelas frases prontas que eles pesquisam lá na internet e que são colocadas de forma muito generalistas. Por que, Andresa, que esse é o principal erro dos recrutadores, dos candidatos? Porque fica claro que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Como que são normalmente esses objetivos, tá? Gostaria de entrar na sua conceituada empresa e agregar valor dentro dos meus conhecimentos, ou se não, entrar na sua conceituada empresa numa vaga que você acredita que eu me encaixe. Você, além de ser claro, tá? Talvez você já tenha cometido esse erro. Se você, né, anda cometendo, coloca aí eu já cometi, tá? Por que esse erro? Ele pode até não te desclassificar, mas por que é errado essas frases prontas e generalistas? Primeiro que fica claro, né, gente, que é uma frase pronta ali que você pesquisou na hora de fazer o seu currículo e colocou. Segundo, que ela não mostra realmente o seu objetivo profissional. Ele é pessoal, ele é individual. Você tem um objetivo e ele precisa ser focado, direcionado, tá? Porque a empresa ela já identifica que realmente você quer aquela vaga. Kelson, eu já cometi. A partir de hoje nós não vamos cometer mais, viu, Kelson? Colocar esses objetivos generalistas. Então, esses objetivos são comuns, você vê nos currículos, né? E outra coisa, o detalhe, né? Quando eu citei a segunda frase, ingressar nessa conceituada empresa, na vaga que você acredita que eu me encaixe. Você está colocando o peso, né, das escolhas da sua carreira no recrutador ou na empresa. Não, a escolha é sua. Tá? Então, você é quem decide o que você quer fazer, você é quem tem esse poder de decisão sobre a sua carreira profissional. É você que determina isso e é você que determina seu sucesso. Então, evitem colocar essas frases generalistas, né? Esse famoso Ctrl+C e Ctrl+V aí no seu objetivo profissional quando você for fazer o seu currículo. Seja específico. Quanto mais, como eu disse, quanto mais direcionado e focado está o seu objetivo profissional, o recrutador ele já bate o olho e já identifica que você está realmente querendo aquilo ali. Porque ele vai buscar
identificar isso de uma certa forma durante a entrevista de emprego, né? Dentro daquelas perguntas que a gente sempre traz, né? Nas nossas lives de simulação de entrevista de emprego e no nosso vídeo, as 5 perguntas que mais reprovam os candidatos na entrevista de emprego. Se você não viu esse vídeo ainda, ele está disponível no nosso YouTube. Pode entrar lá no nosso canal, Andresa Gomes Treinamentos, que uma das perguntas é essa, sobre o objetivo profissional. Por quê? Porque quando o objetivo profissional ele está alinhado ao objetivo da empresa, ok. Mas normalmente ou ele está de uma forma bem generalista ou ele está completamente contrário, diferente do que realmente a pessoa está buscando ali naquela vaga. E se o recrutador identifica isso, você perde a sua oportunidade de emprego, ok? Então, Andresa, como que eu posso colocar esse objetivo profissional, então, no meu currículo? Foco, ok? Qual que é a vaga que você está pleiteando? Área administrativa, atendimento, especifique, tá? Gostaria de entrar, né? Não precisa nem colocar gostaria de entrar, porque se você está entregando seu currículo, já está mostrando que você tem interesse, tá? Mas aí você pode colocar simplesmente as áreas que você quer atuar. E elas precisam estar relacionadas. É por isso que às vezes é importante você direcionar um currículo, né? Fazer mais de um currículo, de forma que ele esteja direcionado para a vaga que você está se propondo. Então você pode colocar atuar nas áreas tal, ou áreas relacionadas. Ele não precisa ser tão específico, atuar na área administrativa, ou atuar como coordenador de suporte, ou como gestor de logística. Não, você pode ser um pouco mais amplo, colocando ali áreas relacionadas, mas seja bem específico, mais específico do que aquele objetivo generalizado que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, esse é o primeiro, né? Porque ele está logo em cima, ele está bem abaixo dos seus dados pessoais. Então, esse é o primeiro foco do recrutador quando ele abre o seu currículo, é ver o seu objetivo profissional e se ele está alinhado com o objetivo da vaga. Então, atenção na hora de fazer esse objetivo, ele parece ser uma coisa pequena, mas tem um grande peso, ok? Tanto no seu currículo quanto na sua entrevista profissional, porque ela precisa estar alinhada ao que você está pleiteando. Se ela estiver diferente, você acaba perdendo a sua vaga, ok? Então, foco no seu objetivo profissional e o mais importante, gente, não somente você descrever ali o seu objetivo profissional de forma direcionada, mas você focar a sua carreira de forma direcionada, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente, é claro que a gente sabe que existem situações e situações, mas se você não direciona a sua carreira de acordo com o seu objetivo profissional, você começa a ter dificuldade de conquistar vagas naquela área. Tá? Então, quanto mais direcionado seja a sua qualificação, sua formação base, suas experiências estiverem de acordo com o seu objetivo, que é o que você realmente quer para a sua vida, mais você vai ter facilidade de conquistar vagas de emprego e mais você vai ter, não vou dizer facilidade porque, né, a gente sabe que é uma luta, mas eu acredito que seja mais rápido o seu caminho entre onde você está posicionado hoje e o seu objetivo, né, o seu sucesso profissional. Então, busque direcionar, se planejar para você estar sempre ali voltado para o seu objetivo profissional. E aí ele vai ficar bem claro na entrevista, porque quanto mais você consegue, né, colocar isso dentro das suas ações, isso também fica perceptível na entrevista de emprego, ok? Então, primeiro foco, objetivo, tenha foco, direcionamento, ele precisa ser específico, nada de objetivo generalizado, ok? Segundo foco, né, de análise dos recrutadores, sua formação, tá? Sua formação acadêmica. Parece uma coisa besta, né? Não, vou colocar ali a faculdade que eu tenho mesmo e tá ok. Você não tem ideia de quantas oportunidades você pode perder ou já perdeu por não dar a importância no que você coloca a sua formação acadêmica. Às vezes o candidato acha que quanto mais formação ele colocar, melhor. E aí, às vezes essa formação tá completamente diferente, né, do objetivo profissional, e aí o recrutador olha, poxa, formado em tal área, experiência em tal área, o que ele está fazendo pleiteando uma vaga nessa área completamente diferente? Então ele já vai ter ali uma percepção de que não é bem ali que você quer estar. Às vezes por você não estar achando nada na sua área, mas quando você achar, é muito provável que você saia ali daquela empresa. E se ele avaliar que isso é um risco, então você acaba sendo descartado por esse motivo. Então, o que você tem que prestar atenção aí quando você for colocar sobre sua formação acadêmica? Coloque bacana,
é claro, né? Você vai buscar direcionar de acordo com a vaga, você vai colocar o curso que você fez, né? O nome da instituição. E o que é muito importante também, que pode estar fazendo você perder a sua vaga, colocar se ele está completo, trancado ou em andamento, tá? Inclusive, recentemente aconteceu uma experiência comigo, porque o rapaz ele estava pleiteando uma vaga que tinha que ter disponibilidade de viagem de segunda a sexta e ele colocou que ele estava com o curso em andamento e se ele estava estudando ele não tinha como exercer aquela função, já que ela estuda, já que a pessoa teria que viajar de segunda a sexta. Embora a gente esteja vivendo uma pandemia em que as escolas, as instituições estão fazendo aulas EADs, quando o estudo acabar, é provável que ele volte para a sala de aula. Porém, o curso dele estava trancado. Então, você percebe aí que essa falta de atualização, tá? Entre o status da sua formação acadêmica pode fazer com que você perca a vaga. Então, seja específico, tá? Em relação ao curso, à instituição e se ele está completo, em andamento ou trancado, ok? E outra coisa, como você coloca informações, por exemplo, esses dias eu recebi um currículo e estava lá, engenheiro civil, era uma vaga comercial, nada a ver. E todas as principais dados do currículo deles estavam voltados para isso. Mas a gente entende que o mercado está saturado, pelo menos aqui na minha cidade, nessa área, que está difícil por conta da pandemia e provavelmente por esse motivo ele está pleiteando outras vagas, outras áreas, mas ele já deixa nítido que na realidade a profissão dele é outra, tá? A formação dele é outra, o que ele quer para a vida dele é outra coisa, mas por mais que a gente, como recrutador, como ser humano, você compreenda que as pessoas elas precisam de um trabalho, que tá em crise, mas elas precisam trabalhar. Para a empresa, se eu indicar um candidato desse para uma empresa, ela já vai visualizar, não é isso que ele está querendo, então ele não vai te contratar. Então, por isso, gente, tenham muita atenção em como você coloca a sua formação acadêmica. Então é algo, pessoal, que vocês precisam ter atenção. Se a sua formação, a formação que você coloca ela lá, ela tá completamente diferente do seu objetivo profissional, é muito possível que ela esteja mais atrapalhando do que te ajudando a conquistar uma vaga, tá? Então, se você às vezes mudou o direcionamento da sua carreira, e tem gente que às vezes tem mais de uma formação e quer colocar todas ali, não precisa. Tá? Se ela não tiver relação nenhuma com aquele objetivo, é mais provável de que esteja te atrapalhando do que te ajudando, ok? Então, muito cuidado com isso, busque direcionar melhor o currículo de vocês dentro da vaga. E outra questão também, quando vocês colocam nível superior, especifique o curso, principalmente se ele está voltado para a área. Tá? Eu já recebi alguns currículos que colocam nível superior, mas não colocam a área, então, tipo, a pessoa, você já perde a oportunidade. Rogério está perguntando aí, o curso RH, posso concorrer vagas administrativas? Sim, porque está bem relacionado. A questão, Rogério, vai ser quando você especifica isso na sua entrevista de emprego. Por quê? Porque normalmente os recrutadores, eles vão lá ver lá a sua formação e vão te perguntar por que você tá cursando. Por que você fez ou está cursando essa faculdade, esse curso? E aí a forma com que você se posiciona. Se você for muito, por exemplo, não, eu quero RH, provavelmente você vai perder sua vaga. Porém, recursos humanos, ele não trabalha só a parte de RH, ele trabalha o quê? A parte do comportamento humano, da gestão de pessoas. E isso sim pode ser algo voltado para áreas administrativas. Então, aí vai na forma com que você especifica isso durante a entrevista, mas no seu currículo não há problema. Por quê? Porque é uma área relacionada. A RH, na realidade, está dentro de administração, né? Pelo menos foi o curso que eu fiz e tive um ano inteiro aí de RH e um ano inteiro de psicologia. Então, vai muito da forma com que você coloca isso na sua entrevista de emprego, ok? Então, pessoal, atenção aí na hora de quando vocês forem colocar a formação acadêmica de vocês, ela não... É muito importante que ela esteja bem direcionada à área que vocês realmente querem ingressar. Outras faculdades diferentes, aí vocês começam a avaliar se realmente é importante você estar colocando, se você não está perdendo
oportunidade por estar colocando um curso que não tem nenhum direcionamento, nenhuma relação com a área que você está buscando. E como eu falei, em relação ao objetivo profissional, andem alinhados com o objetivo de vocês, né? Porque se você está fazendo aí vários cursos, às vezes as pessoas, né, falam, eu vou fazer vários cursos porque vai me abrir vários caminhos, e acaba mais fechando do que abrindo, porque fica nítido essa falta de direcionamento da sua carreira, tá? Então tenta focar, quanto mais focado e objetivo você for na sua carreira, mais facilidade, mais tendência você vai ter de alcançar aquele objetivo. Então, segundo ponto de avaliação do recrutador é a formação acadêmica. Então, cuidado com a forma com que você coloca, para você não estar perdendo a oportunidade de emprego desnecessariamente, achando que tem que colocar tudo que você formou, tudo que você fez na vida no seu currículo, e na realidade ele mostra que sua vida parece que tá uma bagunça, sua carreira tá uma bagunça. Então, seja bem direcionado nisso aí também. Ok? E o segundo ponto de avaliação, ponto de avaliação dos recrutadores do seu currículo. Então, primeiro, objetivo profissional, focado e específico, nada generalizado. Formação acadêmica direcionada de acordo com a vaga que você está pleiteando, tá? Evitem coisas aleatórias e completamente fora do que você está buscando. E agora, as suas experiências profissionais. Esses são os principais focos. E essas experiências profissionais, elas têm 4 vertentes, tá? Primeiro, nome da empresa. Tem que ter o nome da empresa. E, gente, é muito importante, parece uma coisa besta. Não, o nome da empresa é só colocar o nome da empresa, tá tudo certo. Tem muita gente que coloca lá João Carlos Silva Limitada. Tipo, quem é João Silva Carlos Limitada? Ninguém sabe quem é. Coloca o nome da empresa. Porque às vezes a pessoa, não é o jeito que tá na minha carteira. Mas aí o recrutador olha e fala, que empresa é essa? Tá? Então é um erro comum das pessoas às vezes colocarem a razão social, mas coloquem o nome de como a empresa é conhecida, ok? Porque ninguém sabe, às vezes sabe quem é aquela razão social, que às vezes pode estar ligada ao nome, né, dos proprietários. Então, especifique aí o nome fantasia. E uma outra questão em relação ao nome da empresa, se você está pleiteando vaga para outras cidades ou estados, talvez seja interessante ou importante você colocar entre parênteses o segmento, tá? A área daquela empresa. Por quê? Às vezes o recrutador, se for de uma outra cidade, ele não vai conseguir identificar qual é aquela área, qual é aquele segmento e se está relacionado com a empresa dele, tá? E às vezes isso pode ser importante para a vaga. Então, se você estiver enviando currículos para fora da sua cidade ou estado, é interessante, é importante você estar colocando essa questão do segmento da empresa entre parênteses ao lado do nome da empresa, ok? E segunda vertente em relação às experiências, que é o terceiro foco ali, né? O que o recrutador ele vai olhar seu currículo, ele vai bater o olho e vai tentar identificar o cargo que você o cargo que você trabalhou naquela empresa, a sua função. Porém, existem 2 tipos de cargos, tá? E isso muitas vezes passa despercebido no currículo, porque o candidato ele não sabe. Existe o cargo efetivo e existe o cargo oculto. Andresa, o que é cargo efetivo e cargo oculto? O cargo efetivo é aquele cargo que está lá registrado na sua carteira de emprego, na sua CTPS, na sua carteira de trabalho. Mas nós sabemos que existem pessoas que são registradas com determinada função, mas que exercem diversas outras funções dentro da empresa. É muito comum isso, principalmente em empresa pequena, né? Às vezes a pessoa está lá registrada como atendente e exerce infinitas funções. Como que você pode mostrar isso no seu currículo? Por exemplo, você foi registrado como atendente, está pleiteando uma vaga na área administrativa, tá? Você não tem registrado efetivamente na sua carteira, mas você desenvolveu essas atividades durante a sua experiência, tá? Você pode colocar lá, vai estar lá o nome da empresa, o período, nós já vamos falar sobre o período, e o cargo. Coloque o cargo que você foi registrado e você pode colocar entre parênteses, gente, não é errado, exercer atividades administrativas ou
também colocar, né, um traço, atendente e auxiliar administrativo. Porque aí quando a empresa te chamar, você fala, não, eu fui registrado como atendente, mas eu também exercia várias funções na área administrativa, tá? Porque é comum, principalmente em empresas pequenas, você está registrado como um cargo e exercer várias outras funções. E você pode colocar isso sim no seu currículo, desde que verdadeiro, é claro, você não vai colocar só para poder ser chamado para uma entrevista de emprego. E aí, essa é a primeira forma de você realmente colocar essa informação no seu currículo. E a segunda é a terceira vertente do cargo, da experiência profissional, que são as suas atividades desenvolvidas. Essa parte, tá, da descrição das suas experiências profissionais é onde os candidatos mais erram. Por quê? Porque o nome da empresa, né, a pessoa vai colocar o nome da empresa, não tem muito, né, muito segredo. O cargo, normalmente se coloca o cargo que está na carteira de trabalho, mas aí como a gente acabou de ver, existe o cargo oculto, né, que são as funções que você exerce, mas que não estão registradas, e você pode colocar isso entre parênteses. E as atividades desenvolvidas. Por que é o maior erro dos candidatos? Ou eles acabam colocando informações de mais ou acabam colocando informações de menos, tá? Essas atividades, deve, né, ter uma média aí de 5 linhas, no máximo 10, mas que isso não precisa. Por quê? Porque acaba tendo tanta informação e às vezes até foge do foco principal que não fica nítido o que realmente você exercia ali naquela empresa. Ou quando ela tem informações de menos, acabam ficando incompleto, tá? A relação de atividades desenvolvidas, e às vezes algo que você desenvolvia que era importante para a empresa, você deixa de colocar e acaba perdendo uma oportunidade. Então, se por exemplo, você estava lá trabalhando como atendente, mas você gerava nota fiscal, fazia contas a pagar, contas a receber, que já são particularidades das áreas financeiras, pós-vendas, acompanhamento de compras, solicitação de compras, recebimento de pedidos. Gente, especifique o máximo que você conseguir dentro do que você acredita que seja importante para a empresa, tá? Porque a empresa ela vai ter a vaga lá e provavelmente ela vai colocar no anúncio o que ela precisa, o que ela está buscando. Então, tudo que você acredita que você exercia e que é importante para aquela vaga, descreva de forma objetiva. Você não vai fazer uma redação, tá? De forma objetiva. Até quantas atividades devemos colocar? Eu acredito que seja quantas experiências. Seria isso, Rogério? Normalmente se falam em 3, 4 experiências no máximo, tá? Mas isso é muito relativo, tá? Porque às vezes, e normalmente a maioria das grandes empresas pedem as últimas experiências. Dependendo de quanto tempo você exerceu determinada atividade, muitas coisas mudam muito rapidamente. Então as empresas elas já não têm tanto interesse em buscar saber. Mas se for uma experiência que tem um peso muito grande para o seu currículo, coloque. Tá? Mas normalmente entre 3 ou 4 experiências não é necessário colocar muito mais que isso. Mas busque colocar as experiências que estão voltadas para a área que você está pleiteando, tá bom? Não é qualquer experiência também. Essa questão da experiência também é muito importante, foi até importante o Rogério ter colocado essa pergunta. Quantas atividades do cargo? Não existe uma quantidade exata. Coloquem as principais atividades voltadas para a área que você está pleiteando e principais do cargo que você exerce também, tá bom? Outro detalhe, pessoal, em relação às experiências profissionais. Quando você for colocar lá as suas experiências, você busque colocar as experiências que estão voltadas mais para a área que você está buscando ali naquele momento, tá? Quando você tem gente que tem 10 experiências e quer colocar as 10 experiências. E aí, o que você pensa? E muitas vezes essas 10 experiências são completamente aleatórias. Você acaba perdendo a oportunidade por causa disso, porque você já mostra que você não está direcionado de acordo com o seu objetivo. Você está dando tiro para tudo que é lado que pegar você
tá aceitando, principalmente se o período de permanência nessas experiências são muito curtos, ok? Então, evite colocar, procure identificar realmente o peso que aquela experiência tem no seu currículo, porque quando você tem ali um currículo com muitas experiências que a pessoa ficou por pouquíssimo tempo nas empresas, as empresas já começam a avaliar isso de forma negativa. Por quê? Por que essa pessoa não está ficando em empresa nenhuma? Tá? Então, se ela não fica em empresa nenhuma, provavelmente ela não vai ficar na minha. Ela desiste rápida. E aí, se as suas experiências ainda são aleatórias, né? A impressão que você passa é que você está perdido ainda na sua carreira, você ainda não encontrou o que você quer. Você está fazendo experiências aí, né? E vendo o que você gosta. E isso é ruim para a empresa, né? Então, muito cuidado com isso na hora que vocês estiverem descrevendo as suas atividades. Coloquem atividades relevantes e que tenham um tempo de permanência bem conciso. E aí mas existem questões e questões. Por exemplo, tem gente que coloca lá até um trabalho freelancer de 3 dias, ou uma experiência que ele ficou 1 mês. Gente, se você já tem uma quantidade ali bacana de experiências, não precisa colocar essas experiências muito curtas, tá? Você pode colocar no final das suas experiências profissionais, de uma forma bem objetiva, as que você tem outras experiências em tais áreas, mas não precisa descrever detalhadamente sobre isso, tá? E a não ser que seja, por exemplo, às vezes você tem poucas experiências para descrever. Poxa, Andrés, eu fiquei um mês na empresa tal, mas foi um período temporário, de fim de ano. E se você é uma pessoa que não tem muitas experiências, aí sim você pode estar colocando essa experiência temporária. Caso você já tenha experiências ali concisas dentro da área que você está buscando, não é necessário você colocar todas essas experiências muito curtas, porque elas mais vão te atrapalhar do que te ajudar, justamente porque a empresa ela vai avaliar isso. Por que você não fica em lugar nenhum? Por que você tem tantas experiências curtas, tá? Então, 3 a 4 experiências, 5 no máximo, já tá ótimo no seu currículo. Experiências voltadas para áreas, tá? Descrevam os cargos de acordo com que tá ali registrado, mas se você exercia outras atividades que não estavam voltadas para funções, você pode colocar entre parênteses no cargo e descreva, né, detalhadamente isso nas suas atividades desenvolvidas, que isso vai ser muito importante para o recrutador bater o olho ali na sua experiência e já identificar de cara que você tem o perfil dele. Outra situação também, gente, que já aconteceu, às vezes a pessoa coloca no currículo auxiliar administrativo, é uma vaga financeira, mas ela não especifica essa área ou não especifica nas atividades as funções, né, as atividades que ela desenvolvia dentro da área financeira. E aí ela acaba perdendo oportunidade porque ela não identifica. Então, quanto mais claro vocês forem, tá, ao descrever as experiências de vocês, mais o recrutador vai bater o olho ali e vai identificar que você tem o perfil dele. Não é simplesmente as atividades mais importantes da função, mas também as atividades mais importantes para a vaga que você está pleiteando, porque é isso que ele vai buscar identificar no seu currículo. Não é qualquer coisa, não é simplesmente uma área administrativa, tá? A área administrativa é muito ampla, tá? Tem muita gente que está ali registrada administrativa, mas é o quê? É departamento pessoal, é financeiro, é controle, é cobrança. O que é especificamente? Seja bem específico aí, tanto no cargo quanto no cargo oculto, né, que a gente acabou de colocar, quanto nas atividades desenvolvidas, porque o recrutador vai bater o olho e vai identificar que você tem o perfil. Se você não coloca informações incompletas, tá? Principalmente nas suas atividades desenvolvidas, ele já pode olhar e achar que você não exercia, não tem aquela habilidade técnica, né? Nunca exerceu aquelas atividades e você pode acabar sendo descartado. Então, nós falamos aí as 3 principais focos do recrutador quando ele analisa o seu currículo: objetivo, formação, experiência. Se quando ele avalia isso não fica claro, ele pode partir para mais 2 análises, dependendo do que ele vê no seu currículo. Se ele olha ali no seu currículo algo que chama a atenção dele, ele vai buscar analisar um pouco melhor o seu currículo. Se ele já vê ali, dentro dessas 3 análises, que você não tem o perfil da empresa, é muito provável que ele já descarte o seu currículo, ok? Então, de uma certa forma, gente,
sejam claros aí nessas informações para ele, pelo menos despertar a curiosidade e buscar entender se você realmente tem o perfil da vaga. E aí as outras duas, dois últimos outros focos dos recrutadores são quais? Resumo profissional. O que é o resumo profissional ou sumário profissional? Normalmente ele vem ou no final do currículo, algumas pessoas colocam no final do currículo, ou logo após o objetivo profissional, que é onde o candidato descreve um resumo. Gente, quando eu falo resumo, é resumo mesmo, não é uma redação, tá? Pro Enem que vocês estão fazendo, é um resumo, no máximo 10 linhas, da sua trajetória profissional. Porque lá é um momento em que o candidato, ele descreve, e de preferência, né, de forma bem estratégica, aquilo que o recrutador quer e precisa ver, ou precisa saber, e que às vezes não está ali tão claro nesses outros itens, né, do seu currículo, que é o objetivo profissional, formação acadêmica e as experiências profissionais. Que informações? Às vezes, tempo de experiência que você tem em determinada área, tá? Ou até mesmo, gente, as habilidades comportamentais é uma ótima oportunidade de você estar mostrando essas habilidades que são importantes para a empresa, tá? Quando você faz o seu resumo, não se limite a colocar algo que já está simplesmente descrito já no seu currículo. Sou formada em tal área, tal, tem tal experiência, porque já está bem lá, mas o que você pode fazer é colocar de uma forma mais resumida. Sou profissional da área tal, tenho tantos anos de experiência nessa área, trabalhei com grandes empresas multinacionais, aí você pode citar uma empresa grande que você trabalhou, resultados obtidos nessas experiências, é algo que é muito bacana de você colocar no resumo profissional, porque é algo que não descreve no corpo do seu currículo. Então você pode colocar: fui funcionário de destaque como o maior vendedor da região ou da nossa regional, ou do Brasil, ou conseguir desenvolver ferramentas que avaliassem determinadas coisas dentro da empresa. Então, assim, resultados obtidos você pode colocar nesse resumo profissional, e as habilidades comportamentais. É uma forma de você mostrar mais ainda que você tem o perfil que a empresa está buscando, tá? O seu resumo profissional, mas ele acaba não sendo o foco principal de análise, tá? Já que o que as empresas buscam hoje é formação, experiência e habilidades comportamentais, que normalmente esse último, né, as habilidades comportamentais são avaliadas mais precisamente na sua entrevista de emprego. Mas quando você já coloca um pouquinho sobre isso no seu currículo, já é uma forma de chamar a atenção do recrutador, e que você tem aquelas habilidades, aquelas características que serão comprovadas, né, ou que serão atestadas durante a entrevista de emprego. Então, esse é um foco do recrutador quando ele já não avalia de cara que você tem o perfil que a empresa busca naqueles 3 pontos que a gente colocou inicialmente, ok? E o segundo, que é importante também para a empresa, que é a sua formação complementar ou atividades complementares, que aí já é para se certificar se você tem algum requisito adicional solicitado para a vaga: informática, inglês, CNH, disponibilidade para viagens, disponibilidade para trabalho externo, para transferências. Então, se a vaga ela tiver esses requisitos, vai ser um final ali, que depois ele avaliar os principais requisitos, ele vai focar, tá bom? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar colocando uma vaga para motorista e a pessoa não coloca ali qualquer categoria que ela tem. O recrutador, ele não vai adivinhar. Então, se a vaga pede habilitação, você tem que colocar que você tem habilitação lá. Tem que ficar nisso. Se a vaga pede que o candidato tenha veículo próprio, coloque que você tem veículo próprio no lugar certo, que são lá os requisitos adicionais lá embaixo do currículo, tá? Se precisa de inglês, coloque que você tem inglês. O Rogério perguntando aí em relação ao Excel avançado.
se a vaga pede Excel avançado, na verdade, informática, gente, ela é muito importante hoje para basicamente todas, né, todas as empresas. Então, às vezes você não tem o curso, mas tem sim o conhecimento. Coloque conhecimento. Na verdade, o conhecimento é mais importante até mesmo que o curso. Por quê? Eu fiz um curso de informática quando eu estava terminando meu ensino médio. Quanto tempo tem isso? Tá? Muita coisa já mudou. Se eu não tivesse mais trabalhado com informática, eu teria o conhecimento? Provavelmente não. Então, o que realmente é importante para a empresa é se você realmente sabe trabalhar com aquela ferramenta. Então, se você sabe, principalmente se isso é importante para a vaga, especifique conhecimento em Excel avançado. Se for uma área mais específica, tá? Uma área mais técnica, você pode colocar inclusive habilidades técnicas na área e colocar ferramentas que você tem o hábito, que você, né, já tem conhecimento, que você já trabalhou e que você tem experiência, tanto nas suas atividades, nas atividades desenvolvidas, tá? Que pode colocar assim, experiência na ferramenta tal, no programa tal, se isso for muito importante para a vaga. Ou ali nas informações adicionais, tá? Ou nos conhecimentos complementares, que é a habilidade ou conhecimento que você tem em determinada ferramenta que é importante para a vaga que você está pleiteando, ok? Então, esses são os principais, focos, né, de análise dos recrutadores quando eles abrem os seus currículos. E, de uma forma geral, a gente já colocou em cada um aí os principais erros dos candidatos, mas no geral, ou tem informação de mais ou tem informação de menos. O currículo, gente, ele não precisa ter mais do que 2 páginas. 3 é assim no estourar, dependendo do cargo, tá? O que ele precisa ter ali são informações objetivas e concisas que mostrem que você tem o perfil da vaga, então ela precisa ser bem direcionada. Quanto mais direcionada e estratégica estiverem essas informações, mais vocês vão ter a probabilidade de serem chamados para uma entrevista de emprego, tá? E aí, qual que é, vamos dizer aí, o pulo do gato, tá? Vamos dizer, a dica aí de sucesso para você finalizar esse currículo. Quando você pega um anúncio de uma vaga, você vai identificar quais são os requisitos para a vaga, tá? Normalmente habilidades, experiências, atividades desenvolvidas, requisitos básicos para a vaga. Procure colocá-la de forma clara onde estão o foco dos recrutadores, tá? Então, busque, se é isso que ele está buscando, é isso que ele vai buscar identificar no seu currículo, é isso que ele vai buscar identificar na sua entrevista. Mostre, tá? Você pode até ter aqueles requisitos, mas se você não mostrar, seja no seu currículo, você não é selecionado para a entrevista de emprego. E se você não mostrar na entrevista de emprego de uma forma segura, você provavelmente não vai ser contratado. Você tem que mostrar aquilo que você tem e que ele busca identificar, ok? Então, essa aí é a chave de ouro para você finalizar o seu currículo de uma forma assertiva. Descreva nele, seja no resumo profissional, no objetivo, seja nas suas atividades, na sua formação, o que ele está buscando de você, tá? E ele vai descrever normalmente isso no anúncio da vaga. Identifique e coloque de forma bem clara aí essas palavras, tá? Inclusive até mesmo no LinkedIn, por exemplo, tem muita gente que acredita que às vezes o LinkedIn ainda não é uma ferramenta que ajuda a conseguir emprego, mas tem milhares de pessoas que conseguem emprego através do LinkedIn por ano. A questão está justamente nisso aí. Você colocar as palavras-chave que as empresas estão buscando no seu perfil, tá? O seu perfil do LinkedIn, ele funciona basicamente como um currículo, tá? Então, tanto no LinkedIn quanto no seu currículo, seja no site de emprego, você colocar essas palavras-chave, tá? Porque elas possuem basicamente aí a mesma forma de busca, né? Que é a do Google. Então, você colocar essas palavras-chave para descrever seu perfil, para descrever as suas atividades, seus cargos, é essencial para você ser chamado, convidado para uma entrevista de emprego, ok? Então tem gente que acha aí, esses sites de emprego não servem para nada, esse LinkedIn. Gente, tem muita gente que consegue vaga sim dessa forma. Mas aí tá na forma com que você faz o seu perfil, que não é diferente de como você coloca o seu currículo.
tá? Quanto mais estratégico e direcionado, mais assertivo você é e mais a possibilidade você tem de estar conquistando a sua vaga de emprego, ok? Basicamente isso que eu gostaria de colocar para vocês hoje, pessoal. Nós já fizemos um vídeo descrevendo detalhadamente tudo que tem que ter no currículo e tudo que não precisa, que também está no nosso canal do YouTube. Mas hoje eu queria trazer onde está o principal foco dos recrutadores para que vocês se atentassem a detalhar o que é importante ser detalhado e a não colocar o que mais vai te atrapalhar do que te ajudar, ok? Para quem está chegando aí agora, se você perdeu nossa live, ela vai ficar salva no IGTV, tá? E no nosso feed. E eu vou dar abertura agora para vocês tirarem as dúvidas de vocês em relação ao currículo, né? A formalização do currículo de vocês. Kelson, e quando a pessoa tem a experiência, mas não tem na carteira, também é cargo oculto ou tem outra nomenclatura? Kelson, há muito as pessoas falam sobre não colocar cargos, né? Colocar experiências que não podem ser comprovadas, tá? Mas isso, eu acredito que isso varia muito de acordo com a região, tá? E a empresa que você está pleiteando a vaga. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que nas regiões menores, tá? Nas cidades de interior, por exemplo, e eu já vi muito isso, existem muitas contratações informais, principalmente nos dias de hoje, em que as leis trabalhistas estão cada vez mais flexíveis, tá? O que eu acredito que seja importante é você ter uma forma de comprovar, seja através de um contrato, de uma carta referência, seja colocando, inclusive, um contato de referência. Embora não se coloque, né, referências no currículo, não é usual, tá? Nem referências profissionais, nem referências pessoais no currículo, você pode levar isso para a entrevista de emprego e falar pro recrutador, olha, essa experiência ela não foi registrada, mas eu tenho aqui, né, o contato do meu gestor, que você pode estar entrando em contato, que você possa usar como referência. Caso você não tenha nenhum contrato, nenhuma carta de referência, nenhum registro na sua carteira. Mas como eu disse, como tem sido cada vez mais comum, né, esses contratos informais, freelancers, MEI, né, hoje em dia no mercado de trabalho, então isso está começando a ficar mais flexível. Mas não, ele não é um cargo oculto, é o cargo que você efetivamente exercia, tá? Então você especifica buscando, como você não vai ter ali um registro na sua carteira de trabalho, você pode buscar a colocar essa nomenclatura de acordo com o que você realmente exercia, tá bom? Mas isso tem ficado cada vez mais flexível, não é necessário, não é que não é necessário, né? Mas os próprios recrutadores eles já estão tendo mais flexibilidade em relação a esses detalhes de estar registrado ou não na carteira de trabalho. Até porque não é porque não está registrado que você não teve a experiência, né? Às vezes a experiência durou anos e você não foi registrado, então é claro que você tem a experiência e pode ser colocada sim no seu currículo. Hoje em dia isso já tem ficado mais flexível, tá? Rogério colocando sempre ser específico. Gente, é importante, quanto mais você for claro ali no seu currículo, você ser claro vai te ajudar a ser chamado para uma entrevista de emprego. Obrigada a todos, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até sexta-feira que vem. Quarta-feira, acredito, né? Nós vamos voltar aí essa quarta-feira. Por conta do desenvolvimento de alguns trabalhos, não tivemos a nossa live de simulação de entrevista de emprego, mas nessa quarta-feira vamos ter. E se vocês, algum de vocês também, né, deseja participar dessa live para receber o feedback de vocês, tanto positivo quanto dos pontos a desenvolver e melhorar a performance durante a entrevista de emprego, nos mande uma mensagem no chat para a gente poder estar convidando vocês a estarem participando com a gente na nossa live de quarta-feira, ok? Até mais, ótimo fim de semana a todos, boa noite e até sexta-feira que vem. Até mais!